História 1. Pegadas que não levavam a lugar nenhum. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Neve sempre deixa tudo mais quieto. Mas naquela manhã o silêncio parecia errado, pesado demais, como se a montanha estivesse segurando o fôlego. Eu estava hospedado sozinho em uma cabana alugada perto de Leadville, Colorado, tentando passar alguns dias isolado depois de um inverno difícil demais para lidar com pessoas. Quando abri a porta, o frio entrou como uma lâmina. Durante a noite, havia nevado muito mais do que o previsto. A varanda estava quase coberta e o mundo ao redor tinha virado um campo branco contínuo, sem referências claras de distância ou profundidade. Foi então que vi as pegadas. Elas começavam a poucos metros da porta da cabana. Não vinham da estrada, não vinham da trilha. Simplesmente estavam ali, surgindo do nada, afundadas na neve fresca, como se alguém tivesse sido deixado naquele ponto específico. As pegadas eram de botas grandes, profundas, pesadas. Davam a impressão de alguém que carregava peso demais ou que andava com pressa. Segui o rastro com os olhos, esperando encontrar o início, algum ponto lógico de onde aquela pessoa tivesse vindo. Não havia. As marcas apenas começavam e seguiam em direção à floresta. Tentei racionalizar. Talvez eu não estivesse enxergando direito, talvez a neve tivesse apagado parte do caminho. Mesmo assim, algo naquela imagem me deixou desconfortável. Peguei o celular, tirei uma foto e voltei para dentro. O dia passou devagar. A neve continuava caindo, engrossando o silêncio. À tarde, percebi que as pegadas já estavam parcialmente cobertas, quase desaparecendo. Aquilo deveria me tranquilizar, mas não tranquilizou. Pelo contrário. A ideia de alguém ter estado ali enquanto eu dormia começou a se instalar de forma incômoda. Naquela noite, o vento aumentou. A cabana rangia de tempos em tempos, madeira antiga reagindo ao frio extremo. Dormi mal, acordando várias vezes com a sensação de que havia um som diferente misturado ao vento. Algo ritmado demais. Quando amanheceu, a neve havia parado. Abri a porta com cuidado, o corpo rígido de tensão. As pegadas estavam lá outra vez, mais fundas, mais próximas. Desta vez, havia algo diferente. Elas iam até a porta. Paravam exatamente ali. Não havia pegadas de saída, nenhum rastro se afastando. Como se quem estivesse ali simplesmente tivesse desaparecido. Foi então que percebi algo que não tinha notado antes. Entre as marcas das botas, havia sulcos longos e irregulares, como se algo tivesse sido arrastado pela neve. Levavam em direção à floresta. Entrei na cabana, peguei as chaves e decidi sair dali assim que fosse possível. Mas antes de fechar a porta, vi algo que minhas mãos tremeram. Do lado de dentro, encostado na parede, alguém tinha deixado um objeto que não estava ali no dia anterior. Uma luva grossa, coberta de gelo seco, do mesmo tamanho daquelas pegadas. Eu fechei a porta, tranquei e me afastei. Naquela mesma tarde, consegui sair quando um limpa-neve passou pela estrada. Não voltei para pegar nada, apenas me enfui. Dias depois, já em casa, recebi um e-mail automático da plataforma de aluguel pedindo avaliação da estadia. Rolei a página quase sem pensar, até ver algo que me deixou gelar. Havia uma mensagem anexada pelo proprietário. Dizia que eu tinha sido o último hóspede a conseguir sair. Segundo ele, durante o inverno às vezes aparecem pegadas ao redor da cabana. E nunca encontraram quem as fez. História 2. Alguém bateu na porta durante a nevasca. Eu já estava acostumado com o isolamento. Morar sozinho no inverno do norte de Minnesota, perto de Ellie, não era algo que se escolhia por acaso. A casa ficava afastada da estrada principal, cercada por árvores altas e por um silêncio que, na maior parte do tempo, era quase reconfortante. Quase. Naquela noite, a previsão alertava para uma nevasca pesada.
Ventos fortes, visibilidade zero, estradas bloqueadas. Eu me preparei como sempre. Comida suficiente, gerador abastecido, celular carregado. Quando a neve começou a cair com força, desliguei as luzes externas e me acomodei na sala, ouvindo o vento bater contra as paredes. Pouco depois das 10, a energia caiu. Nada fora do esperado. Acendi algumas lanternas, liguei o gerador e tentei dormir cedo. O vento uivava do lado de fora, empurrando a neve contra a casa com violência. Em certos momentos, parecia que algo pesado tinha colidido com a parede, mas eu atribuía ao acúmulo de neve deslizando do telhado. Acordei no meio da noite com um som seco. Não foi o vento. Foi uma batida. Abri os olhos imediatamente, o coração acelerado. Fiquei em silêncio, tentando entender se tinha imaginado. O relógio ao lado da cama marcava 2h41 da manhã. O vento continuava forte, mas aquele som tinha sido diferente, mais próximo, mais definido. Então, aconteceu de novo. 3 batidas. Lentas, espaçadas, na porta da frente. Sentei na cama sentindo um frio estranho subir pela espinha. Ninguém deveria estar ali. A estrada estava fechada havia horas. A visibilidade era praticamente nula. Mesmo um carro com tração não conseguiria chegar até a casa naquela nevasca. As batidas vieram pela terceira vez. Dessa vez, mais fracas. Como se quem estivesse do outro lado estivesse cansado. Levantei com cuidado e caminhei até a sala, mantendo todas as luzes apagadas. Olhei pelo visor da porta, mas não vi nada além de branco. A lanterna externa, que iluminava a entrada, estava completamente coberta pela neve acumulada. Aproximei-me da porta e encostei o ouvido. Do outro lado, ouvi uma respiração. Baixa, irregular. Não era o som do vento. Era alguém tentando recuperar o fôlego. Recuei um passo, sentindo as mãos suarem apesar do frio. Minha mente buscava explicações racionais. Talvez alguém perdido, talvez um acidente, mas algo não encaixava. Ninguém bateria daquela forma se estivesse em perigo real. Gritaria, bateria com força, tentaria arrombar. As batidas não voltaram. Esperei vários minutos imóvel, até o silêncio voltar a dominar tudo. Contra o bom senso, espreitei pela janela lateral. A neve caía tão densa que apagava qualquer profundidade. Mesmo assim, consegui ver algo perto da porta. Pegadas. Muitas. Não vinham da estrada. Elas começavam a poucos metros da entrada, como se alguém tivesse surgido ali. Afundavam profundamente na neve, indicando alguém pesado ou muito cansado. O que me fez prender a respiração foi notar que as pegadas não se afastavam da casa. Elas davam a volta. Uma vez. 2. E paravam exatamente debaixo da janela do meu quarto. Fechei a cortina rapidamente e voltei para o centro da casa. Tranquei a porta, mesmo sabendo que isso não significava muito. Peguei o celular e tentei sinal. Nada. Minutos depois, ouvi algo encostar na parede externa. Não uma batida, algo sendo apoiado. Deslizando lentamente, como se alguém estivesse usando a parede para se manter em pé. O som parou bem abaixo da janela. Fiquei parado, tentando controlar a respiração, quando ouvi um arranhão leve no vidro. Uma vez. Depois outra. Não forte o suficiente para quebrar, apenas o suficiente para ser ouvido. Eu não me aproximei da janela. Não olhei. Fiquei ali, esperando que aquilo fosse embora, que o vento engolisse qualquer rastro de presença humana. Depois de alguns minutos que pareceram horas, tudo cessou. O vento continuava, a neve também. Passei o resto da noite sentado no chão da sala com uma lanterna apontada para a porta. Nenhum outro som aconteceu, nenhuma nova batida, nenhum arranhão. Quando amanheceu, a nevasca havia diminuído. Abri a porta com cuidado. O frio me atingiu com força. A neve chegava quase aos joelhos. As pegadas ainda estavam lá, parcialmente preservadas. Davam voltas ao redor da casa e paravam sob a janela do quarto. Mas havia algo novo. Encostado na parede, abaixo da janela, havia marcas longas na neve como se alguém tivesse ficado ali por muito tempo apoiado, escorregando lentamente para o chão. Não havia sinal de saída. Nenhuma pegada se afastando da casa. Fui até a estrada assim que consegui abrir passagem. Horas depois,
um vizinho passou de snowmobile e contei o que aconteceu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer algo que me incomodou mais do que qualquer coisa daquela noite. Disse que todo inverno alguém bate em portas durante nevascas fortes naquela região, e que quando abrem, nunca encontram ninguém, mas às vezes encontram pegadas que não voltam para lugar nenhum. Naquela noite, eu não dormi na casa, e desde então, sempre que a neve cai muito forte, eu lembro das batidas. Lentas, cansadas, como se alguém lá fora ainda estivesse tentando entrar.